Agora sobre a necessidade que nós temos de viver um apostolado neste mundo. E farei a partir do texto da cura daquele paralítico na piscina de Betesda, que está no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículos do 1 ao 9. Diz o Santo Evangelho: Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, em hebraico chamada Betesda. Ali ficava deitada uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado e, sabendo que estava assim desde muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Quando estou chegando, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: Levanta-te, pega a tua maca e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. É bastante comovente, não é? O que responde aquele paralítico à pergunta de Jesus: Senhor, não tenho quem me leve à piscina quando a água se movimenta. Fazia 38 anos que aquele homem estava ali e ninguém o tinha levado até a piscina para que ele ficasse curado. E se nós formos ver no Evangelho, em inúmeras curas que Jesus realiza, as curas elas vão ter sempre uma mediação. Não é? Alguém faz a mediação entre Jesus e a pessoa que precisa da graça. Muitas vezes no Evangelho é assim que acontece. Por exemplo, o próprio Evangelho que nós ouvimos no último domingo. Diz o Evangelho: Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Levaram aquele homem que precisava de Jesus até ele. Também em outro trecho do Evangelho, aquele paralítico foi levado pelos 4 amigos e, inclusive, estavam muito desejosos de vê-lo curado, a ponto de descerem o homem do telhado. O levaram até Jesus e o fizeram descer naquela casa, porque havia uma grande multidão. Além disso, nós vemos também aquele centurião romano que vai pedir a cura do seu servo. Senhor, meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Nós vemos também Jairo procurando para a sua filha a cura. Minha filhinha está prestes a morrer. Vem e impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. E assim poderia citar aqui outros trechos do Evangelho. Também a sogra de Pedro, que estava doente, diz o Evangelho que a sogra de Pedro estava de cama com febre e logo falaram dela a Jesus. Falaram dela a Jesus. De algum modo pediram que Jesus interviesse ali naquela situação.
Assim também nós podemos pegar aquele evangelho daquela cananeia que pede a cura da sua filha, que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos do 21 ao 28. E aqui nós percebemos, de fato, essa mediação e percebemos quanto essa mediação precisa ser persistente, perseverante. Jesus partiu dali e foi para a região de Tiro e de Sidônia. Uma mulher cananeia vinda daquela região pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Ele não lhe respondeu palavra alguma. Seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: manda embora essa mulher, pois ela está gritando atrás de nós. Ele retomou: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher, no entanto, veio prostrar-se diante dele, implorando: Senhor, socorre-me. Ele lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus respondeu: mulher, grande é tua fé, como queres te seja feito. E a partir daquela hora, a filha ficou curada. Então aqui nós vemos essa mediação e ao mesmo tempo percebemos que esta mediação que nós precisamos fazer entre as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que nos rodeiam, familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, entre estes e Jesus. Esta mediação precisa ser persistente, perseverante. Nós não podemos desistir destas pessoas enquanto não vermos elas com o seu coração entregue ao Senhor. É interessante esta mãe que pede para sua filha. E aqui, é claro, essa ligação entre mãe e filhos é uma ligação muito forte. Mas é interessante que ela diz aqui: tem piedade de mim, ou seja, ela toma a dor da filha como dor própria, não é? Ela pede como se fosse para ela aquela graça, né? Essa relação mãe e filha e tal, mas a gente pode levar também para outros relacionamentos, né? Outros familiares, né? Demais membros da nossa família que precisam de Jesus, amigos, vizinhos e assim por diante. Pedir esta graça como se fosse para nós. Nós precisamos fazer esta mediação, esse apostolado, carregando as pessoas até a fonte da vida, até a fonte da cura, até a água que jorra para a vida eterna, que é Jesus nosso Senhor. Que lamentável se algum dos nossos, alguns dos que convivem conosco, digam: não há quem me leve à piscina, não há um homem que me carregue até lá. E essas pessoas fiquem tanto tempo assim, porque não tem alguém que a conduza a Cristo, assim como aquele homem, 38 anos, ali na piscina de Betesda. E São João Crisóstomo, santo que nós celebramos hoje, ele vai dizer que Jesus não curou de pronto aquele homem, mas por primeiro fez amizade com ele. Conversando, conduziu-o pelo caminho da fé que haveria de seguir depois, não é? Esse fato de que Jesus pergunta para ele, estabelece um diálogo com aquele homem, não é? Queres ficar curado? São João Crisóstomo vai entender que Jesus ele não cura de pronto porque ele faz amizade com aquele homem. E se nós formos ver, o apostolado, no fundo, ele consiste em amizade, não é? Fazer amizade com as pessoas, não é? Ser amigo das pessoas,
entrar na vida das pessoas, se preocupar com elas. Porque não é possível aproximar alguém de Deus se você antes não ganhar aquele coração, não tiver proximidade. Fica uma coisa vazia se você não tem um relacionamento de amizade com a pessoa, que você indique a ela um caminho, que você realize alguma coisa, mostre o bem àquela pessoa. No fundo, o nosso apostolado se dá pela amizade que nós devemos fazer. E aqui quero citar alguns trechos, alguns pontos de caminho. São José Maria Escrivá dizia: o zelo é uma loucura divina de apóstolo que te desejo e que tem estes sintomas: fome de intimidade com o Mestre, preocupação constante pelas almas, perseverança que nada faz desfalecer. A vida de apóstolo é um desejo enorme de intimidade com o Senhor, porque não existe apostolado se não tiver proximidade ao coração de Jesus. E depois uma preocupação constante pelas almas, ou seja, estar preocupado com a salvação das pessoas. Estar preocupado que aquele familiar, aquele colega de trabalho, aquele vizinho se converta, se salve, encontre a luz, encontre a verdade, encontre a felicidade, da vida dele seja dissipada a treva, encontre o sentido de viver, preocupação com as almas e uma perseverança que nada faz desfalecer. No ponto 399, ele diz ainda: se para salvar uma vida terrena, com o aplauso de todos, empregamos a força para evitar que um homem se suicide, não havemos de poder empregar a mesma coação, a santa coação, para salvar a vida, com maiúscula, de muitos que se obstinam em suicidar idiotamente a sua alma? Ou seja, se nós víssemos alguém que está prestes a se suicidar, a se jogar de um penhasco, qual não seria a nossa pressa em demover aquela pessoa da sua decisão? Nós faríamos de tudo para segurar aquela pessoa a ponto, de evitar que ela realizasse tal ato. Mas parece que, com respeito à vida com letra maiúscula, ou seja, a vida da graça, a vida divina, a vida eterna, o céu, a salvação das almas, não há a mesma preocupação. Haveria uma preocupação maior em salvar a vida terrena, mas há pouca preocupação no sentido de salvar a alma. Ou seja, essa preocupação de fato, e que os corações se entreguem a Cristo. No ponto 790 ele vai dizer: não gostaríeis de gritar à juventude que fervilha à vossa volta? Loucos, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração e muitas vezes o aviltam. Largai isso e vinde conosco atrás do amor. Ou seja, o nosso coração precisaria ser de tal modo enamorado do Senhor, cheio de fervor, que nós quiséssemos gritar às pessoas que estão entregues aos pecados, aos prazeres, que eles são loucos e que eles precisam voltar o seu coração para o verdadeiro amor, para o amor de Cristo. Esse precisa ser um desejo profundo do nosso coração, de gritar para essas pessoas, a fim de que encontrem o verdadeiro amor, que não pode ser encontrado nas coisas do mundo. És entre os teus, alma de apóstolo, a pedra caída no lago. Provoca com o teu exemplo e com a tua palavra um primeiro círculo, e este
outro e outro e outro, cada vez mais largo. Compreendes agora a grandeza da tua missão? Quando nós jogamos uma pedra na água, não é? Aqueles raios, né, que vão sendo formados um após o outro ao redor, ali, lugar onde a pedra caiu. Não é? Ou seja, a nossa vida precisa fazer isso, né? Precisa ir tomando esta proporção que chegue aos corações. O nosso apostolado, a nossa oração, é claro, porque em primeiro lugar, evangelizar alguém é rezar por essa pessoa, né? Se a gente faz alguma coisa sem oração, tudo perde o sentido, né? Querer falar de Jesus para alguém sem rezar por essa pessoa, parece que é uma coisa que não vai ter eficácia, porque no fundo o que move os corações é a graça do Espírito Santo, e o coração de Deus se abre para derramar graças à medida que se pede, não é? Então, a nossa oração, o nosso apostolado por aqueles que precisam de nós. E o último ponto, 317 de caminho, que eu quero citar aqui, diz assim: que empenho põem os homens em seus assuntos terrenos, sonhos de honras, ambição de riquezas, preocupações de sensualidade, eles e elas, ricos e pobres, velhos e homens feitos e moços, e até crianças, todos a mesma coisa. Quando tu e eu pusermos o mesmo empenho nos assuntos da nossa alma, teremos uma fé viva e operante, e não haverá obstáculo que não vençamos nos nossos empreendimentos apostólicos. Ou seja, as pessoas que estão apegadas aos assuntos terrenos, às honras, à riqueza, à sensualidade, eles buscam com empenho essas coisas, buscam com força. Se nós buscássemos com esta mesma força aquilo que é salvação, crescimento espiritual para nós e a conversão dos pecadores, com certeza os nossos empreendimentos apostólicos teriam mais eficácia. Assim como o avaro busca a riqueza, eu preciso buscar a conversão dos corações. Assim como a pessoa impura busca se entregar aos prazeres sexuais, eu preciso me entregar ao serviço dos irmãos, a conversão dos corações. Que Maria Santíssima, que é exemplo de apostolado, interceda por nós. Ela que teve uma vida de serviço, de entrega. Podemos ver isso na sua visita a Isabel, vai lá para comunicar a alegria. Por meio da sua palavra, São João Batista é santificado no seio da sua mãe. Ela que vai para servir a sua prima que estava em idade avançada, que ela interceda por nós, a fim de que tenhamos no nosso coração um profundo desejo de salvar as almas.